Bom dia. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja conosco nesse dia tão importante que é o dia da nossa oração, do nosso encontro com Jesus. Vamos pedir para que Ele nos guie, que a Sueli possa dirigir as palavras corretas para o nosso crescimento, que o nosso centro sempre possa acolher esse tipo de trabalho que é divulgar a palavra de Jesus. Então vamos fazer a oração que Ele nos ensinou. Então, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Eu queria fazer a oração da Nossa Senhora, de Maria, nossa mãe, oferecendo àqueles que tanto precisam de oração, principalmente a Marilene Reginato, está no hospital, no Hospital das Clínicas, que ela possa ser atendida e seja feita a vontade de Deus, nosso Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus nos abençoe. Eu digo Nossa Senhora, Mãe de Jesus, porque ela é Mãe de Jesus e não Mãe de Deus. Né? Então, é isso. Felicidade. Amém. Como a gente sempre começa o nosso trabalho, né? A gente desejando um bom dia a todos que vieram até a nossa casa no dia de hoje. Que vocês possam retornar ao lar de vocês melhores do que aqui chegaram. Que Deus possa permitir isso, que a gente possa atender as pessoas que estão aqui encarnadas, aos espíritos desencarnados, que todos eles possam receber um pouco de aprendizado e auxiliar a gente nas palavras, auxiliar a gente no nosso entendimento, para que pelo menos quando a gente sair da nossa casa, uma sementinha seja plantada no coração de cada um de nós. Que assim seja. Então, como já foi dito, né, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os bem-aventurados, aqueles que têm puro o coração. Esse trecho está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. São passagens de Jesus que todos nós, pelo menos, já ouvimos falar algo sobre isso. E o Espiritismo vem mostrar para a gente qual é o nosso aprendizado, como que a gente pode passar esse conhecimento para os nossos dias de hoje. Então, está dizendo assim, está no capítulo 8, tá? O que Jesus quis dizer como puros de coração? Porque o tema hoje é bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Qual é a virtude, qual é o sentimento que ele, Jesus, desejava ou espera de cada um de nós? Puros de coração são aquelas pessoas que têm a simplicidade e a humildade, que não são externas, que se mostram, mas que fazem parte do nosso coração, do nosso interior. Quando ele diz aqui, puros de coração, são aquelas pessoas que demonstram simplicidade e humildade. Ele não está se referindo, Jesus não queria se referir
a simplicidade, como eu me visto, como eu me apresento. Ele quis dizer a simplicidade e a humildade que está dentro do coração de cada um de nós. Porque às vezes a pessoa se demonstra na simplicidade, na sua vestimenta, mas o seu coração não é simples. A pessoa se demonstra humilde para o próximo, mas o seu interior não existe humildade. Então, quando Jesus disse aqui para nós, puro de coração, ele está se referindo a essa simplicidade, a essa humildade praticada dentro do coração da gente. E no número 1 desse capítulo, Jesus disse assim: deixar vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados é aquele que tem puro o coração, porque verão Deus. Isso está em São Mateus, capítulo 5, no versículo 8. Então, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, consta assim: apresentaram a Jesus as criancinhas, a fim de que ele as tocasse. Como os seus discípulos, e como os seus discípulos afastam-se com palavras rudes aqueles que as apresentam. Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse. Então, Jesus estava em alguma situação que as pessoas queriam apresentar a Jesus às crianças que ali estavam presentes. Mas os discípulos acharam que isso, de certa forma, iria incomodar Jesus, né? Por que esse bando de criança vai se aproximar de Jesus? Aí eles foram rudes com as pessoas. Não, agora não, as crianças agora não. Jesus ouviu isso e se zangou. Por que as crianças agora não? Jesus, vendo isso, se zangou. Ele lhes disse: deixar vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Então Jesus já estava dizendo, né, que o reino dos céus era para aquelas pessoas que se assemelhassem em coração com aquelas crianças. Disse ainda: todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, abençoou, impondo-lhes as mãos. Isso também está em São Marcos, capítulo 10, versículo do 13 ao 16. Como que então nós podemos entender essas palavras de Jesus, né? Que para a gente ver o reino de Deus, a gente tem que sempre se assemelhar ao coração de uma criança. O que Jesus sabia ou conhecia sobre esse período, dessa fase da infância? Aqui a gente já está se referindo um pouco ao ponto de vista do Espiritismo, né? O que Jesus sabia? O que ele entendia? Como que aquelas crianças se apresentariam para Jesus? O que Jesus tinha para nos dizer sobre a presença dessas crianças? E então, como entender que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças? Jesus está se referindo à simplicidade e à pureza que as crianças trazem em seus corações. E que, embora as crianças sejam espíritos eternos, espíritos adultos, na fase infantil, digamos que é momentaneamente. Então, Jesus já sabia que aquelas crianças que ali se apresentavam, elas estavam se apresentando como criança, mas o espírito que habitava aquele corpinho de criança já era um espírito adulto, já era uma reencarnação. Mas naquele período da infância, ele iria se apresentar momentaneamente como uma criança. E naquele período da infância, era onde a criança ia demonstrar a sua simplicidade e a sua humildade. A criança, para brincar com um amiguinho, ela não quer nem saber o nome do amiguinho, ela quer brincar. Às vezes você pergunta, tá, mas você brincou com ele, como que é o nome? Que importa o nome? Importa que eu brinquei com ele, importa que ele aceitou a brincadeira, né? Então é dessa simplicidade, dessa humildade que Jesus está dizendo nesse período da infância, mas ciente de que se trata de uma reencarnação. Mas o espírito já é eterno e adulto, embora nas crianças, na infância, os espíritos que habitem estejam na fase adulta.
Durante a infância, nós sabemos que as nossas tendências inferiores, as nossas tendências negativas de vidas passadas, elas ficam adormecidas durante esta fase. Então, está dizendo aqui que durante essa fase da infância, tudo que o espírito ali habita, tudo que ele tinha de negativo, ou que ele precisava aproveitar para se recuperar nessa nova encarnação, essas más tendências dele vai ficar adormecida, porque naquele momento ele precisa passar por esse momento da infância novamente. Por que será que assim tem que ser, ficar adormecida? A gente pode perguntar, né? Mas como assim? Se já era um espírito adulto, por que nessa fase essas más tendências deles têm que ficar adormecidas? A resposta é preciso que seja assim, porque é durante a fase infantil, com o esquecimento do passado, das tendências inferiores, que os pais têm a oportunidade e a responsabilidade de incutir novos valores, valores mais nobres, valores positivos, para que mais à frente, quando as tendências das vidas passadas começarem a retornar gradualmente, já haja ali novos valores a se incorporarem na criança, para que possam se sobreporem às tendências inferiores. Então, o que a gente pode entender sobre isso tudo, né? A criança nasce, um bebezinho, ele depende, o homem, quando nasce, é o que mais depende de ajuda, é o que mais nasce necessitando que alguém se prontifique a ajudá-lo. Nessa fase que ele passa, que o espírito encarnado passa por esse período da infância, é a oportunidade que é dado a ele para ele ter novos conhecimentos, de novas condutas. O que os pais, nós como pais, quando a gente tem os nossos filhos pequenos, a gente procura ensinar para eles, né, a obediência, o respeito, a educação, o como você deve tratar o seu próximo. A gente vai tentando embutir todos esses novos pensamentos positivos nessa criança, porque a gente sabe, até a psicologia diz para nós, né, que tudo que você tiver que passar de bom para o seu filho, até os 7 anos você consegue educá-lo. Dos 7 anos em diante, a criança já vai formando a sua personalidade. Nós entendemos como personalidade. Nós, espíritas, entendemos que a criança foi preparada até o 7º ano. Do 7º ano em diante, o espiritismo já vai permitir que ela vá se lembrando de algumas coisas que ela precisa se melhorar. Mas ela também já vai ter o livre-arbítrio dela. Hoje em dia a gente fala do pré-adolescente, a gente fala do adolescente, em função disso, porque é nesse momento que vai começando a aflorar gradualmente, não é numa pancada só. Gradualmente vai começando a mostrar para a criança alguma coisa que ela faz, que às vezes ela tem noção que aquilo é errado, que ela pode ter uma atitude diferente. Ela não precisa gritar com o pai e mãe, ela não precisa gritar com o irmãozinho, ela não precisa bater no irmãozinho. Mas às vezes quando a criança faz esse tipo de atitude, é algumas coisas negativas de vidas passadas que estão florando nessa fase, que é a fase da infância para a adolescência. É normal? É normal. É normal, porém, é uma oportunidade que aquele espírito reencarnado vai ter para se melhorar. Se melhorar como? Com tudo que os pais ensinaram para ele. É a hora que ele vai pôr na medida, né, do equilíbrio. O que os meus pais estão me ensinando, o que os meus pais esperam de mim. E o que é que eu posso fazer para que eu possa me melhorar. Porque a criança, às vezes a gente acha que a criança não tem muita noção do que ela está fazendo, se é certo, se é errado, né? Às vezes a gente tem esses pensamentos. A criança fez escondido, ela tem noção que está errado. Ela resolveu pintar a parede todinha. Ela pintou perto de você? Não, ela foi atrás do sofá, ela foi no outro quarto, ela foi, né, fazer meio que escondidinho. Então, nesse momento, a criança já tem noção que aquilo está errado. Né? E senão ela ia fazer algo desse tipo perto do pai, perto da mãe, perto das pessoas. Então a criança já tem essa noção. E às vezes a gente, querendo poupá-los, a gente fala, não, ele quis desenhar, ele só quis brincar, era uma brincadeira. Mas é nesse momento que nós, na responsabilidade de educá-los, a gente tem que falar para a criança, não, olha, você fez isso, você tem noção que isso está errado, não é para fazer mais.
E aos poucos, às vezes 100 vezes, a gente vai repetir a mesma coisa. Mas é esse o nosso papel como pai e mãe. Então, na fase da infância, podemos dizer que o espírito está, de fato, na sua fase infantil. Ele realmente é uma criança. Jesus sabia que o espírito era adulto, já com histórias das vidas passadas. Mas, naquele momento, elas estão ali realmente criança. Os seus instintos adormecidos, seus órgãos são muito frágeis e limitados. Tudo a indicar a inocência, pureza, e é essa simbologia que Jesus quis nos mostrar. Jesus não diz em nenhum momento, nenhum modo absoluto, que o reino de Deus é só para elas. Ele diz que nós, adultos, temos que ter a conduta da criança. Mas em momento algum ele disse que só porque ela é criança, o reino dos céus é dela. Não. O Espírito está passando por aquele momento da infância para ele crescer. Em nenhum momento ele diz que nós, os adultos, temos que aproveitar o que essa criança passa para a gente, essa fase infantil. Mas, sim, para que se lhes assemelhem na pureza do coração da criança, que é inseparável da simplicidade e da humildade. Não tem como você ser simples sem ser humilde. Não tem como você dizer que você é uma pessoa humilde se você não é uma pessoa simples. E excluir todo o pensamento de egoísmo e de orgulho. Porque se você se propõe a ser uma pessoa simples e uma pessoa humilde, você tem que trabalhar dentro de você ainda o egoísmo e o orgulho. De quem? De todos nós. Todos nós. Todos nós ainda temos um pouquinho ali para trabalhar, no nosso orgulho e no nosso egoísmo. Nós ainda poderíamos questionar, uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra ele, desde o nascimento, tal como ele é? Então tá, então se você já sabe que aquela criança que nasceu, ela já é um espírito reencarnado, ela já é um espírito adulto, que ela já tem algumas experiências da vida anterior. Então, por que logo que ela nasce, ela já não demonstra quem ela é? Né? Se ela é assim, por que ela já não demonstra? Aí o Espiritismo diz pra gente que tudo é sábio nas obras de Deus, pois a criança tem necessidades de cuidados que só a ternura materna pode lhe dar. E essa ternura cresce com a fraqueza e a ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo que necessita de ajuda, necessita de amparo. Ela não teria para com ele o mesmo desprendimento se, ao invés da graça, da ingenuidade, encontrasse nele, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e ainda menos se conhecesse o seu passado, até os 7 anos, para educar, pois é aí que se concretiza na adolescência, na reencarnação plena no plano terrestre. Então o Espiritismo está dizendo aqui pra gente, né? Então, se a criança nasce com tudo isso já, que ele traz de outras vidas, por que quando ele já nasce ele já não demonstra? Mas qual é a mãe que no plano espiritual aceitou receber aquela criança como filho? No plano espiritual, ela sabe o que ela está recebendo. Mas nós, no plano terrestre, talvez a gente não estaria preparado, né? Como é que eu vou receber hoje como meu filho, eu vou amar o meu filho, se eu sei, Senhor, que em outras vidas foi aquela criança que estragou o meu casamento, foi aquela criança que matou o meu pai, foi aquela criança que matou a minha mãe em outras vidas. E no plano espiritual, eu aceitei que eu ia amá-lo como meu filho, eu ia amar ele sobre tudo. Eu ia aceitar que aquela criança nasceu para mim, para que eu o amasse, para que eu o educasse. Por isso que Deus, nas suas obras edificantes, com toda a sabedoria, Ele nos proporciona isso. A bênção da gente receber esse filho e a gente amá-lo o máximo que a gente puder, porque a gente não sabe o passado dele, assim como não sabemos o nosso. Então, por isso que a criança nasce e necessita de todo esse amparo da família, e é adormecido esses instintos que ele que vai ter que mudar.
Ele que vai ter a oportunidade do livre-arbítrio dele de se melhorar. Ponderar o que está vindo de dentro dele, as energias negativas, os pensamentos negativos, com o que aquela família está dando para ele de limite, do bom. Existe, a gente fala muito isso, né? Para a criança entender, para você existem dois caminhos, o certo e o certo. O errado não é para você. Já desde pequenininho a gente já ensina a criança a entender isso, porque ela vai crescer ouvindo assim, existem dois caminhos para você escolher, o certo e o errado. Não, para você não. Para você existe sim, dois caminhos, o certo e o certo. O errado não é para você. Agora, quando a criança crescer, quando ela se tornar uma adolescente, que ela for fazer as escolhas dela, os pais vão ter o coração tranquilo que ele passou por aquele dia. Começa os conflitos interiores do que o espírito traz, como o que ele absorveu de seus pais, a educação. Muitas informações essa criança começa a receber a partir dos 7 anos. Hoje nós já não somos mais essa criança. Hoje somos adultos. Hoje nós temos o livre-arbítrio. Sabemos o que é o certo e o que é errado. Mas devemos nos aprimorar sempre. Simplicidade e humildade de dentro para fora, do coração para fora. Então é isso que Jesus quis dizer nessa passagem dele, né? Vinde a minhas criancinhas. Vinde a minhas criancinhas como seu filho, como aquele que no plano espiritual você concordou de receber ele, de educar e de amá-lo. Até quando? Até quando você partir. Porque enquanto seu filho for vivo, ele pode estar careca de cabelo branco. Ele é seu filho. Ele é seu filho. E você vai amá-lo, você vai querer ajudar, você vai querer proteger, porque essa é a nossa missão. A gente não vê o filho como adulto. Nós temos a responsabilidade e o conhecimento que sabemos que a partir da fase adulta, ele que vai escolher os caminhos dele. Mas não é porque ele tem a liberdade de escolher os caminhos dele que eu deixarei de ser a mãe dele, que eu deixarei de amá-los. Simplesmente eu vou respeitar as opiniões dele. Eu posso dar a minha opinião, mas não posso exigir que a minha opinião seja verdade verdadeira. Mas ele é meu filho. Aí no próximo capítulo aqui que a gente vai ver, Jesus está falando sobre pecado por pensamento, adultério. Né? Isso também está no livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então aqui vai mostrar pra gente o que Jesus quis mostrar pra gente, como o que significa pecado por pensamento associado a adultério. Nós, no nosso mundo terrestre, a gente só vê como adultério como traição. Adultério é quando a esposa trai ou quando o marido trai. Isso no nosso plano terrestre. Mas no plano espiritual, não é bem assim que Jesus queria que a gente interpretasse. Jesus vai colocar como algo errado, equivocado. Pecado por pensamento é adultério. É isso que Jesus passa pra gente. Aquele adultério, como eu acabei de falar, aquilo foi posição nossa, do plano terrestre. Mas Jesus já mostra que você está errando, você está praticando adultério através do teu pensamento. Mesmo que você não execute o que você pensou, mas você pensou. Pensou, se você vai executar, é uma decisão sua. Se você pensou e não vai fazer, é uma decisão sua também, mas você pensou. Ele não considera adultério, Jesus, tá, gente? Ele não considera adultério apenas o ato em si, de trair o companheiro ou a companheira. Jesus vai muito além. Ele amplia o significado de adultério nessa passagem. Ele coloca na realidade como todo e qualquer ato que possa infringir a lei maior. Então Jesus disse pra gente assim, que tudo que você conhece da lei de Deus, tudo que você sabe que é certo e você infringir é um adultério, mesmo que seja por pensamento. Então, qualquer ato nessa condição, Jesus coloca como adultério. Aprendeste que o que foi dito, aí no livro mostra essa passagem de Jesus, né? Então é dito a Jesus assim, aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério, mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado
uma mulher com um mau desejo por ela já cometeu adultério com ela em seu coração. Então tem essa passagem também. Mas aqui, quando ele se refere, já foi dito isso aos antigos, ele está se referindo à lei de Moisés. Moisés, como a gente ainda, nós estávamos lá, como a gente era ainda um povo muito ignorante, um povo muito rude, Moisés teve que colocar isso logo como alguma coisa de Deus, né? Porque era assim, não havia respeito ao próximo, né? Principalmente com as mulheres, né? Então eles já não viam que homens tinham que respeitar as mulheres. Então Moisés já dizia que era cometido, era aceito como se fosse um pecado, um crime, você desejar a mulher do próximo. Então, na época de Moisés, era você desejar ter aquela mulher. E Jesus já mostra pra gente que é errado você pensar. Porque quando você pensa em fazer o mal, quando você pensa em fazer o errado, é aquelas tendências más que você carrega, que você ainda não conseguiu contornar isso. Então é isso que Jesus está dizendo. Sim, é respeitado a lei dos antigos, a lei de Moisés? Sim, porque era aquela lei que precisava para aquele povo que Moisés estava passando a lei de Deus. E isso também, gente, vocês encontram em São Mateus, capítulo 5, no versículo 27 e 28. Eu costumo dizer onde vocês vão encontrar, para vocês, se vocês for procurar na Bíblia, vocês vão achar essa passagem. Não é o Espiritismo que inventou nada. Isso está lá, nas Bíblias. Quando Jesus diz, aprendeste o que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Jesus está se referindo a Moisés, pois Moisés já havia trazido essa informação de que não cometereis adultério. Jesus vai muito além. Ele não vai apenas no ato de cometer o ato de adultério. Jesus vai para o pensamento, para o teu interior, para o teu coração. Quando Jesus diz, todo aquele que tiver olhado uma mulher com mau desejo, já cometeu o adultério com ela em seu coração. Porque é assim que funciona. Isso nos nossos dias de hoje. A pessoa acha que o homem, ou até a mulher, antigamente a gente achava que era só coisa de homem isso. Mas não, hoje em dia é coisa da sociedade. Então Jesus já está mostrando pra gente que a gente tem que tomar sempre muito cuidado com os nossos pensamentos. Que é o nosso pensamento é um imã. A gente atrai o que a gente pensa. Mostrando que não apenas os atos têm valor e pesam na nossa escala evolutiva, mas os nossos pensamentos também têm peso. E por isso que nós precisamos também trabalhar para controlar os nossos pensamentos. Não basta pensar e não agir. Temos que trabalhar e nos esforçarmos, lutarmos diariamente para não pensar. Só é um pensamento. Pensamento pode. Não, pensamento não pode. Posso pensar? Não, não posso. É livre eu pensar? É livre eu pensar. Mas eu também sou livre para escolher o que eu penso. Então, só porque eu só pensei e não fiz, então eu não estou cometendo adultério? Não estou cometendo. Só que eu estou colocando um adubozinho. Aquilo vai fortalecendo, e eu vou chegar a uma conclusão que tanto que eu penso é porque eu posso. Não, você não pode. Você pensa, mas você tem o livre-arbítrio para dizer, não quero pensar dessa forma. Eu quero cuidar disso de mim, porque eu não preciso pensar assim. É isso que Jesus espera da gente. Para não pensar tudo aquilo que nos distancia do Pai, tudo aquilo que fere a lei de Deus. Nós devemos lutar para não pensar. Se a gente tem consciência que o meu pensamento está errado, se está errado, é porque não é uma lei de Deus. E se eu insistir em pensar, é porque eu quero pensar assim, mas eu estou ciente que está errado. Porque o pensamento também tem consequências. Quem pensa e não realiza, por ter noção que está errado, está começando a evoluir. A gente já está na evolução. Já estou dando o primeiro passo, já estou me melhorando. Eu já tenho noção que eu estou pensando que está errado, que eu não devo pensar. Já estou no caminho da evolução. Mas, com o tempo e a prática em escolher bons pensamentos, nós conseguiremos ter bons pensamentos. Porque eu só quero pensar coisas boas. Eu escolho. É meu.
Eu tenho o direito de escolher o que eu quero pensar. E eu devo, perante a Deus, perante a lei, procurar pensar coisas boas. Pensamentos na prática. A verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento. Porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Então, se eu ainda estou pensando, é coisa que eu ainda preciso melhorar em mim. Jesus quis dizer, ele condena o pecado, mesmo em pensamento, porque é sinal da minha impureza. Quando temos pensamentos em fazer o errado e lutamos para não fazer, mesmo que haja ocasião propícia. Eu estou pensando que eu vou fazer o mal, mas se eu já não quero fazer mais o mal, mesmo que eu tenha uma condição de fazer, eu já estou me policiando. Não, eu não devo pegar esse aqui, porque isso aqui não é meu. Mas está ali, ninguém viu, ninguém pegou, ninguém quer, está abandonado. Não, mas não é seu. Você não deve pegar. Você já está se melhorando. E conseguir resistir e não fazer, se sentirá mais forte e alegre com a sua vitória. Quando a gente conseguir, né? Isso, gente, de modo geral, tá? A pessoa que se propõe a cuidar da diabetes, a pessoa que se propõe a cuidar da pressão alta, a pessoa que se propõe a fazer uma caminhada, tudo que a pessoa se propõe a fazer por teu lado positivo e vai, insiste e faz, te dá um bem tão grande, uma paz espiritual, você fala, puxa vida, eu venci mais uma fase. Eu consegui comer só um pedacinho, eu consegui não fazer, eu consegui não tomar o refrigerante, eu consegui não fazer alguma coisa errada, isso pra mim. Agora imagine o quanto que isso pesa se eu ferir outras pessoas. Como aqui Jesus está dizendo, né? Mais fortemente na traição, no eu cometer algo de muito forte, de muito errado para o meu próximo. Aqui ele está dizendo, né? A alegria que nos dá em a gente conseguir dar esse passo, né? Como a gente vai se sentir alegre. Porém, ao contrário, aquele que não tomou boas resoluções procura a ocasião para o ato mal. E se ele não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe faltou a oportunidade. Ele é, pois então, tão culpado como se ele tivesse cometido. Ele acha assim, eu tive vontade de fazer, mas eu não tive oportunidade, então estou livre, não cometi o pecado, não cometi o adultério, não feri as leis de Deus. Feriu sim, porque você só não fez porque você não teve oportunidade. Porque se você tivesse oportunidade, você teria feito. Então você não está indo naquela escala de evolução. Você está começando a ter consciência do mal que você está fazendo para você mesmo. Então é isso que Jesus está sempre mostrando para a gente. Pessoas que não concebem mesmo o pensamento do mal, o progresso já está realizado. Aquele que ainda tem maus pensamentos, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Quando eu já consigo pensar e frear, eu já estou evoluindo. Aquele que tem esses pensamentos, nele se compraz a satisfação. O mal ainda está com toda a sua força. Numa, o trabalho que já está feito, e na outra, o que ele está por fazer. Então a pessoa que ainda tem essa tendência de fazer o mal, ele está naquela situação. Eu não fiz, mas eu estou prestes a fazer, porque eu quero fazer, porque isso me satisfaz. Porque isso ainda eu não tenho domínio. Eu não tenho certeza absoluta que isso é tão mal assim. Eu tive a oportunidade e fiz. Trocar um preço, esconder alguma coisa no mercado, burlar alguma lei. Então, às vezes a pessoa é tão assim, eu vou dizer ignorante, mas não sei nem se é a palavra certa, né? A pessoa ainda acha que está levando vantagem. Ele acha ainda, naquilo que ele conseguiu burlar o outro, que, nossa, como ele está sendo poderoso, né? Não sabia ele que está anotado na conta dele. Só ele que vai pagar por isso. Pagar não, ele vai ter o direito de ressarcir o erro cometido. Deus, que é justo, considera essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Ou seja, pensou em fazer o mal ao próximo, já está cometendo o adultério. Não precisa concretizar o ato, mas precisa sim reavaliar sempre seus pensamentos,
para não se tornar um ato, ou seja, fazer a sua reforma íntima, conhecer a doutrina espírita e o mais importante, ter vontade sincera de não errar novamente. Então, o que Jesus está querendo dizer nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ele está dizendo para a gente ter noção exata que adultério é o ato cometido, é adultério. Mas o pensamento também é um erro, também tem uma consequência. Que às vezes, só da gente olhar para uma pessoa, você já induz a pessoa a fazer uma coisa errada. Às vezes só com uma olhadinha que você dá, assim, o gesto que você faz, você já está mostrando para a pessoa. Tipo assim, me dá a cobertura que eu faço. Né? Ou eu te dou cobertura e você faz. Não precisa nem falar. Isso é errado. E perante Deus, você está cometendo adultério pelas leis divinas, pelas leis do progresso. Então agora, é outra parte do Evangelho também. Gente, eu procuro falar rápido assim, porque eu acho tão interessante, eu acho tão bonita essa parte, e às vezes a gente só conhece as frases, só conhece as passagens de Jesus. E o Evangelho segundo o Espiritismo, ele procura mostrar pra gente como colocar isso em prática, como você se encaixar nesse perfil. Que Jesus disse tudo isso, ele não disse só para aquele povo que ouviu ele há mais de 2000 anos atrás. Ele deixou a doutrina espírita para que a gente possa conhecer e para que a gente possa se melhorar. Então, como que a gente pode se melhorar? Através da doutrina espírita, ela mostra para a gente como colocar isso em prática no seu dia a dia. O Espiritismo exige? Ele não exige. Ele cobra? Ele não cobra. Ele te dá a oportunidade de você saber como praticar. Aí agora a outra parte que a gente vai estar vendo aqui, também do livro do Evangelho, ele está dizendo assim, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas e os fariseus, isso está escrito lá, tá gente, no item 8. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus. Eles disseram, por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Então os escribas e os fariseus chegaram em Jesus e falaram para Jesus, tá, você que sabe as leis, você que manda as leis aí, você que quer que teu povo seja melhor, por que você não exige que eles lavem as mãos antes de fazer as refeições? Você sabe que isso já foi dito. E os escribas e os fariseus era esse povo que existiam nessa época e eles eram tidos como os intelectuais, eles eram os sábios, eles eram os inteligentes. Era eles que faziam toda a tradução da Bíblia, era eles que faziam as traduções de Moisés. Aí ele chega em Jesus e fala, mas você sabe que para você se alimentar você tem que lavar suas mãos. E os discípulos de Jesus não faziam isso. Os escribas e os fariseus eram considerados os doutores da lei. Eles escreviam sobre os evangelhos quando traduziam as palavras do evangelho para o povo. Mas a religião para os escribas e para os fariseus, antes de ser um meio de subir do que o objeto de festas em série. Ou seja, subir para eles era o reconhecimento público perante a sociedade, do que uma forma realmente de desenvolver a fé sincera. Os escribas e os fariseus naquela época, eles traduziam já de acordo com o que favorecesse a lei do homem. Né? Claro que eles usavam uns argumentozinhos para dizer que era a lei de Moisés, mas eles sempre colocavam um argumentozinho que favorecesse a eles. Né? Eles tinham o conhecimento em suas mentes decoradas, mas não as aplicavam. Não colocavam em prática as escrituras, ensinavam a lei de Moisés e as interpretavam para o povo. Os fariseus e os escribas ensinaram e faziam a lavagem de suas mãos várias vezes antes de se alimentar, pois eles diziam e acreditavam que era um sinal de purificação, ou seja, purificar a mão que vai levar os alimentos para si mesmo, para o corpo. Mas Jesus, com a sua sábia inteligência, respondeu a eles, por que vós mesmos violais o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição?
Aqui Jesus está começando a dizer que eles começaram a deixar a verdadeira lei de Deus de lado, para apenas colocar em prática a lei humana, a lei do exterior. O que o povo tinha que ver, o que eles faziam perante a lei de Moisés. Pois lavam só o exterior, mas a lei de Deus quer que cada um de nós lavemos o nosso interior. Pois Deus fez esse mandamento: honrai o vosso pai e vossa mãe. Jesus nessa hora aproveitou para dar uma chacoalhada neles, né? Vocês estão cobrando que os meus discípulos não lavam as mãos. E olha o que vocês fizeram com uma das leis, um dos mandamentos que Moisés deixou. Aí Jesus fala para eles assim: um dos mandamentos é honrai vosso pai e vossa mãe. E este outro ainda, que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à vossa mãe, seja punido de morte. Mas vocês, os escribas e os fariseus, o que vocês ensinaram com essa lei? Vocês disseram ao povo que se eu estiver fazendo oferenda a Deus nos templos e nas sinagogas, automaticamente eu estaria honrando meu pai e minha mãe, na medida que Deus, o Senhor, proveria o meu pai e a minha mãe. Então o que eles faziam, né? Eles estavam cobrando de Jesus que os discípulos dele não lavavam as mãos para se alimentar. Mas quando foi nessa parte aqui, o que eles fizeram? Olha, tudo que você doar para a igreja, para o templo que você frequentar, Deus vai entender que você está doando para as igrejas, para os templos, e com o seu pai, com a sua família, que aquele que necessita de você, não se preocupe, Deus proverá. Então Deus está falando, você está falando para Jesus, está dizendo, você está cobrando de mim que os meus discípulos não lavam as mãos, né? Que era para eles lavar as mãos e se alimentar. Mas aí vocês pegam o mandamento que foi deixado para honrar seu pai e sua mãe e vocês mudam. E isso aí está certo. Com isso, eles tiravam de si a responsabilidade de honrar pai e mãe, prover materialmente o que eles precisavam. Eles diziam que bastaria fazer oferenda nos templos e nas sinagogas, que seus pais já seriam auxiliados ou receberiam o auxílio de Deus. Jesus estava dizendo que os homens começaram a deturpar as palavras de Deus para adequá-las aos próprios interesses egoístas. Sempre atos exteriores, mas o interior sempre era o mesmo. Aí tem uma passagem de Isaías, que Isaías disse assim, que Isaías já havia profetizado, que este povo honra a Deus com os lábios, mas o seu coração está sempre longe de Deus. E é em vão que honravam, ensinando as máximas e as ordenações humanas. Porque não é isso que Deus quer. Deus não quer que a gente mostre para fora. Deus quer que a gente mude o nosso interior, né? Então, quando eu faço alguma coisa desse tipo, eu acho que já está bom, porque eu já fiz a minha parte. Porque não é isso que Deus quer. Atos exteriores. Não são rituais, não são cerimônias. Isso não interessa. Não é isso que modifica ou transforma o homem. Jesus já está dizendo para a gente que não é o que você faz de fora para os outros ver, ou que você acha que já está bom. Jesus sempre mostra que a gente tem que mudar o coração da gente, o que está dentro da gente. E sim, mudanças de atitudes, de palavras, de pensamentos. Jesus continua e diz, escutai e compreendei bem. Não é o que entra na boca não é o que entra na boca que lameia o homem, mas sim o que sai da boca do homem. Por que será que Jesus disse isso? Não é o que está na boca, e sim o que sai da boca. Porque normalmente o que entra na boca do homem é sempre para alimentar o seu corpo físico. Condição material é nossa. Mas aquilo que sai da boca vem do coração. E aquilo que sai de dentro de nós, aquilo sim tem conteúdo, pois afeta as pessoas, toda a humanidade e toda a sociedade que estiver ao redor. Através do sair da minha boca, eu posso
levar o bem ou o mal. Eu posso fazer prosperar a alegria ou a tristeza. O que sai da boca parte do coração e é o que torna o homem impuro. Porque é do coração que passam os maus pensamentos. Pensamento nasce no nosso interior e a mente vai operacionalizar, colocar em prática. Ou não, pois é daí que saem os homicídios, os adultérios, os furtos, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. E são essas coisas que tornam o homem impuro. Mas comer sem lavar as mãos não é o que torna o homem impuro. Ou seja, de nada adianta lavar as mãos 1000 vezes se eu não lavar o meu coração. Foi isso que Jesus respondeu a eles. Que adianta eles ir lá mostrar para os discípulos, mostrar para o povo, olha, vamos lavar bem as mãos, vamos lavar as mãos, porque esse alimento é o que vai satisfazer o meu corpo, é isso que vai dar a minha energia. É isso que eu estou dizendo para você, o quanto é bom você fazer essa higiene. Mas Jesus não quer uma higiene externa, ele quer que a gente faça essa higiene interna, porque eu posso comer o alimento mais bem lavado possível, eu posso lavar minhas mãos quantas vezes eu quiser. O alimento vai suprir o meu corpo, a minha necessidade material. Mas Jesus quer que a gente limpe o nosso coração, porque é do nosso coração que saem todas as impurezas. Os nossos sentimentos estão guardados no nosso coração, do nosso coração nós passamos para o nosso cérebro e aí sim, a gente concretiza ou não. Precisamos fazer uma reflexão sobre em todos os dias. Será que nós estamos nos movendo, agindo conforme os nossos interesses ainda pequenos e inferiores? Ou nós já estamos nos movendo para interesses mais novos? Precisamos refletir em tudo o que sai da nossa boca, pois é o reflexo do nosso coração. Se nós queremos evoluir, ser pessoas melhores, precisamos nos esforçar, começar a controlar tudo aquilo que nós pensamos ou fazemos. É isso que Jesus quis dizer pra gente. Ele é contra a higiene? Jamais. Jamais. Ele só quis dizer que o jeito que os fariseus agiam é que estava errado. Não a palavra em si. E o que Jesus disse pra gente é isso. O mal não está no que entra, e sim no que sai da sua boca. E aí tem só mais uma partezinha aqui que eu acho que vai dar tempo. Sobre escândalo. Se vossa mão é um motivo de escândalo, cortai-a. Isso também está na Bíblia, em São Mateus, capítulo 18. Aí está dizendo assim, ó, dizendo, gente, e levando muito em conta que isso é uma simbologia, tá? Cortar a mão, tirar os olhos, tudo, é simplesmente uma simbologia que foi usada. Se vossa mão ou vossos pés vos é motivo de escândalo, cortai-os e atirai-os longe de vós. É bem melhor para vós que entrais na vida não tendo senão um pé ou uma mão, do que terdes dois e serdes lançados ao fogo eterno. Se vosso olho vos é motivo de escândalo, arrancai-o e lançai-o longe de vós. É melhor para vós que entreis na vida não tendo senão um olho, que terdes os dois e seres precipitados no fogo do inferno. Qual é o significado da palavra escândalo na visão espírita? Porque a gente tem a nossa visão de escândalo, no plano terrestre. Mas o que é que Jesus entendia e queria que a gente entendesse sobre a palavra escândalo? Normalmente, a gente sabe que escândalo é aquilo ou algo, ato considerado inadequado, incorreto, perante a moralidade, perante a sociedade e o que venha a conhecimento público, de uma forma que causa desconforto, surpresa negativamente falando nas pessoas e no mundo. Isso é o que a gente entende no plano terrestre sobre a palavra escândalo. Só que a doutrina espírita nos diz que escândalo é muito mais que isso. Escândalo, segundo a doutrina espírita, não é somente o que ofende
a consciência de outrem. É tudo que resulta dos vícios e das imperfeições do homem. Toda reação má de um indivíduo para outro indivíduo, com ou sem repercussão. Escândalo, nesse caso, é o resultado efetivo do mal moral. Então, Deus está dizendo que você não precisa chamar a atenção de todos para você ser motivo de escândalo. Você sabe que isso é um escândalo para você mesmo. Então, a doutrina espírita e Jesus já vem para nos mostrar que qualquer ato contrário às leis de Deus, qualquer ato que traga ou fira a moral pregada pelo Mestre, tem ou não repercussão, é considerado um escândalo. Mesmo que tenha ou não repercussão, que todo mundo fique sabendo, os outros não precisam saber, você sabe que você feriu as leis de Deus e que perante a espiritualidade você está cometendo um escândalo. Não precisa nós da sociedade saber. Já é considerado um escândalo a sua atitude. Mesmo que esse ato não seja descoberto ou divulgado, nada passa sem que Deus saiba. Será cobrado a sua responsabilidade. Escândalo é tudo aquilo que for contrário às leis de Deus. O escândalo ainda faz parte da vida terrena, das nossas imperfeições, mas nós é que porque faz parte é que eu não preciso participar. Não é porque faz parte, não é porque a sociedade aceita um escândalo aqui, um escândalo ali, não é porque isso é aceito que eu preciso fazer parte disso, que eu preciso aceitar que isso faz parte do meu cotidiano. Eu tenho livre-arbítrio para não fazer nada que seja contrário às leis de Deus. E a nossa consciência nos mostra sempre o erro. Por que será então que eu já sei o que é errado, mas mesmo assim eu ainda erro? Por que a gente se questiona muito isso, né? Puxa vida, eu já sei que isso aí está errado, por que eu não consigo deixar de fazer, né? Então, o que a espiritualidade nos diz? É porque ainda 70% do meu ser é emoção e 30% é a razão. É como somos imperfeitos, temos essa dificuldade de fazer com que a razão seja mais forte. Porque nós ainda estamos aqui encarnados, todos nós somos espíritos imperfeitos ainda. E nós ainda não conseguimos dominar as nossas emoções. A gente sabe que tem errado, a gente tem certeza que está errado, mas a gente não consegue. Quando vê, puxa, já fiz o errado. Mas o nosso trabalho, a nossa vontade verdadeira de querer acertar, querer evoluir, com o tempo seremos mais razão do que emoção. O mal que eu não quero fazer, faço com a maior facilidade. Porém, o bem que eu quero fazer, tenho dificuldade em fazer. Por que é isso? Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos e porque nós ainda não temos esse domínio. 70% da nossa consciência é por emoção e só 30% age com a razão. Por isso que a gente ainda tem muita dificuldade. Eu tenho certeza que aquilo ali é o bem que eu posso fazer. E a gente não consegue, a gente não faz, a gente... eu vou, não vou. Quando é o mal, puxa, eu faço que eu nem vi. É por causa disso, é porque nós ainda somos imperfeitos. Deus sabe das nossas imperfeições, mas Ele valoriza cada segundo que a gente tenta se melhorar. Deus não quer o sofrimento de seus filhos. Ele quer o aprendizado. Perante Deus, Ele não vê como sofrimento de seus filhos. Ele quer que você sofra, mas você evolua. Porque às vezes, se você precisar sofrer um pouquinho, você vai se melhorar, e é um sofrimento que você causou para você mesmo. Você procurou, você teve atitudes erradas, você teve atos errados, você pensou errado, você falou coisa errada, você proporcionou aquela situação. Não põe Deus como culpado. Não coloque. Não coloque. O que Deus quer é assim, você está passando por um determinado sofrimento, você tem que aprender, você tem que se melhorar. No plano terrestre, quando a gente está numa escola, quando você não aprendeu tudo, você reprova um ano. É castigo? Não. É uma oportunidade para você se melhorar. O ano que vem você faz melhor, você vai para frente.
Espiritualidade é a mesma coisa, só que nós temos que ter a responsabilidade sobre tudo que nós pensamos ou fazemos. No sentido que é dito aqui, de cortar nossos membros, não significa cortar mão ou cortar os pés, arrancar os olhos. E sim, cortar tudo é, ou dar oportunidades para agir contra a lei de Deus. É isso que Jesus está dizendo, tá? Nessa simbologia. Que se você percebeu que aquilo ali é errado, que aquilo ali é mal, que não é as leis de Deus, corte o quanto antes você puder. É nesse sentido que ele está dizendo. Você tem noção que esse ato seu, esse pensamento seu é errado? Corte antes que ele cresça. É nesse sentido que Jesus quis deixar pra gente. Só que como a gente é tão assim, às vezes cabeçudo para entender as coisas, ele falou, não, vamos falar com palavras bem fortes que eles vão entender. Né? Se a tua mão foi capaz de fazer uma coisa errada, corte a sua mão. Se esse pensamento feriu tanta gente, machucou tantas pessoas, corte esse pensamento agora. Agora eu não quero mais pensar isso. É nesse sentido que Jesus quis deixar pra gente. Cortar os membros não é cortar. É cortar a raiz que está sendo plantada no seu coração, que você está plantando. Procurar cortar esse mal que existe dentro da gente é o pedido de um esforço sincero para limparmos o nosso coração, destruir de si toda a causa do mal. É isso que o Evangelho segundo o Espiritismo está dizendo para a gente no dia de hoje, né? Que a gente tenha a simplicidade das crianças, que nós, na condição de pai, de tio, de irmão, de parente, daquela criança que se aproximar da gente, a gente tem a certeza absoluta que a responsabilidade nossa é de educar. Educar. Essa criança vai passar pela adolescência? Ela vai passar pela adolescência, porque ela é um espírito que está nesse processo. É isso que Jesus quis passar para a gente que a gente possa se melhorar a todo momento, a todo dia, todo segundo é uma nova oportunidade. Que Deus permita que essa sementinha tenha sido plantada no coração de cada um de nós. Obrigado à presença de todos os encarnados que estão conosco na noite de hoje, no dia de hoje. Obrigado a toda a espiritualidade que deram esforço para a gente, que estão aqui junto com a gente, aprendendo, que estão sentados ao lado de cada um de vocês, ajudando com que a gente possa levar esse aprendizado de Jesus para os nossos dias, para o nosso coração, que a gente consiga cuidar dos nossos pensamentos e do nosso coração. Que assim seja. Então, gente, hoje a Aline faz aniversário. Vamos desejar a ela tudo de bom, alegria, que seu coração melhore cada vez mais, que ela é uma pessoa boa, sempre está fazendo bem. Então, que ela receba de nós também o nosso abraço, né, no coração dela. E para encerrar, vamos então pôr as mãos, ajuda aqui, né? Nessas águas, que elas sejam para nós o remédio que tanto nós precisamos para o nosso corpo e a nossa alma. Que sejamos sempre abençoados pelo Jesus e por Deus nosso Pai. Que assim seja. Que assim seja. Vou te dar a luz para você comentasse para eles? Vou te dar o luz para você comentasse para eles? Vamos cantar o Canta-Luz? Essa música que a gente canta, o Canta-Luz, é para que vocês possam se sentir como se vocês estivessem tomando um passe da espiritualidade. E que essa luz possa chegar no coração de cada um de nós e que vocês possam levar para os seus lares, para os seus trabalhos e para toda aquela pessoa que necessitar da sua presença no dia de hoje e na semana que se inicia hoje. Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos
descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Que assim seja, que o nosso Mestre possa nos ajudar a distribuir essa luz a qual chamamos, para aqueles que tanto precisam, principalmente os hospitais. Que assim seja. Que assim seja. Vamos se espalhar por aí. Tem a nossa bonita esquerda. Dá um sorzinho, a música geral vai se não passa. Né, Maria? Dá um sorzinho, a música geral não passa. Legal, né? Você já bebeu tudo? Esse espiritismo é maravilhoso. Quer mais um? Quero 1000. Vou dar 1000 pra ele. É, né? Ó, tá vendo?